Bom, tá ótimo. Bom, então, vamos dar as boas-vindas, né, à professora Célia Lessa, que hoje vai apresentar o nosso seminário FIND. Célia, a gente é extremamente informal, entendeu? Então, a ideia é a gente bater papo. Então, normalmente, eu peço que as pessoas mesmo assim, se apresentem Claro. e você fica à vontade o tempo que você quiser falar, né? Tá, Enfim, e aí a gente depois conversa, tá bom? Então, tá ótimo. obrigada por ter aceito o convite. É um grande prazer tê-la aqui. Já foi um prazer tê-la na pílula. E vamos contar com você mais vezes, com certeza. Não, o prazer é todo meu, assim, poder conversar com vocês sobre um tema que está me interessando muito e também ouvir como é a receptividade desse tema entre macroeconomistas, né? Vocês sabem que eu não sou macroeconomista, eu sou mais uma economista social, mas eu acho que tem uma área de interseção bem interessante que a gente pode explorar e estou super contando assim com as sugestões e contribuições que vocês venham a dar para essa agenda de pesquisa. Então, eu preparei aqui um PowerPoint que me ajuda, né, na exposição, Carmen, não sei se tudo bem para vocês. Claro, claro. Tá, A beleza. Fernanda autoriza, né? Ah, pera um instantinho, Já deixa está eu só. autorizada ali, é só na setinha verde que está embaixo no centro da tela. Ah, tá, obrigada. Deixa eu botar aqui em modo de apresentação, mas acho que aí eu não consigo ver vocês. Não. Estão vendo, né? Sim, sim. Beleza. Então, eu vou apresentar rapidamente o conteúdo desse artigo, que é porque nós precisamos de um estado de bem-estar social locativo, né, que eu acabei de publicar agora na revista de Economia Política. E, no final, se der tempo, eu queria também falar para vocês um pouco sobre a continuidade dessa agenda, porque eu já estou fazendo um segundo paper dentro dessa mesma temática, já avançando um pouquinho mais com evidência empírica, e acho que aí talvez a gente possa ter uma conversa que seria mais frutífera, do meu ponto de vista, pelo menos. Então, vou tentar fazer uma apresentação rápida para poder aproveitar esse finalzinho com a agenda de pesquisa um pouquinho mais adiante, mais desenvolvida. Bom, então, falar um pouco do resumo do trabalho. O título, né, Why We Need an Allocative Welfare State, é, na verdade, uma espécie de paródia do título de um livro que já existe, que chama Why We Need a New Welfare State, que foi escrito por um conjunto de autores liderados pelo Gösta Sping Andersen, que é um sociólogo político que, enfim, muito famoso. Ele se tornou uma referência absolutamente central na discussão do welfare state desde os anos 80. Nesse livro essa publicação coletiva de 2002, eles começam a discutir a ideia de um novo estado do bem-estar, um pouco em contraposição ao estado do bem-estar do pós-guerra, que durou naquele período famoso dos 30 anos gloriosos, né, do pós-guerra, e a ideia de que seria necessária uma revisão, uma reforma, uma alteração, uma mudança desse welfare state do pós-guerra na direção de torná-lo mais eficaz, né, na resposta aos novos riscos sociais pós-anos 80, que estariam, por exemplo, envolvendo a questão da revolução tecnológica, da terceirização da economia, da globalização, das mudanças demográficas, enfim, um conjunto de novos riscos sociais que estariam exigindo uma resposta diferente, né, de um estado do bem-estar em relação à resposta tradicional que foi quando ele foi montado no pós-guerra. E aqui nesse paper, então, eu pego esse título, dou uma outra virada aqui no parafuso, dizendo, bom, a gente precisa ainda de mais uma volta aqui no parafuso do welfare state, além daquela que é proposta nesse livro do Sping Andersen, numa direção que eu vou discutir, então, no trabalho, que seria a gente pensar num welfare state constitutivo. Então, o que eu estou propondo aqui, basicamente, nesse ensaio, é uma agenda para um estado do bem-estar do século XXI, que vai enfatizar o papel dele mais como um mecanismo alocativo do que propriamente como um mecanismo distributivo.
E aqui a ideia de alocação é simplesmente como que os recursos da economia, da sociedade, vão ser distribuídos entre diferentes setores produtivos e também entre diferentes padrões de consumo. Então, é mais nessa funcionalidade aí do welfare state que eu estou tentando focar aqui o meu interesse. Isso por quê? Porque os problemas sociais e os problemas ambientais estão fugindo de controle e a mera função de compensação de problemas sociais do welfare state precedente, ela caducou, né? A gente precisa repensar isso. Então, a ideia é que a gente precisa de um mecanismo que seja capaz de influenciar diretamente os sistemas de produção e os padrões de consumo. E que o welfare state ele é capaz de fazer isso, e na direção de reconfigurar a economia, não só a economia, mas aquilo que eu chamo no meu trabalho de socioeconomia, a ideia de que a estrutura econômica e a estrutura social, elas estão, de certo modo, profundamente associadas. Então, o objetivo seria você alterar o padrão de produto e padrão de consumo para reconfigurar essa estrutura socioeconômica, digamos assim. E isso se traduz parcialmente numa mudança estrutural dentro do setor de serviços em direção aos serviços sociais públicos, que seria conduzida pelo welfare state. E entre as vantagens dessa mudança, a gente pode prever, além de resultados que são socialmente mais equilibrados, né, menos desigualdade, menos pobreza, a gente certamente já consegue observar que são os empregos de melhor qualidade e o atendimento às necessidades sociais da população de uma forma que é ecologicamente amigável. Então, esse peixe aí que eu vou tentar vender para vocês. Tá? A gente já tem alguma evidência em relação a esses efeitos ambientais, né, dos serviços sociais públicos. Quais seriam os problemas de interesse aqui, né? A ideia básica por trás dessa discussão é que, dados os chamados novíssimos riscos sociais, esse é o nome que eu inventei aqui, né? Que seriam os novos problemas, né, que a gente está vivendo a partir, pelo menos, dos anos 80, por exemplo, a nova forma assumida pela própria questão social, as desigualdades crescentes, sobretudo a desigualdade no topo da distribuição. Então, olhar a desigualdade como um risco social é uma proposta aqui desse trabalho, né? E a própria crise ambiental, né, ela é uma evidência, é um risco social iminente. A questão da inteligência artificial, a questão de um consenso em torno de políticas de austeridade, seriam riscos novos que estariam exigindo então, uma outra resposta, né, do ponto de vista de uma organização da intervenção pública para amenizar ou mitigar esses riscos. E esses novos condicionantes, a gente poderia pensar como esse retrato, né, da contemporaneidade, em termos desses novos riscos sociais, vai reposicionar vários debates que a gente faz. Por exemplo, debate em política social, você repensar o welfare state, o debate sobre desenvolvimento, é você ressignificar, né, desenvolvimento, colocando a dimensão social e ambiental e também política, né, questão democrática que a gente está vendo se desfigurar em vários lugares, não é só no Brasil, né. O debate também sobre um projeto de país, o papel do Estado, e o debate sobre o futuro do capitalismo, sobre o futuro e o capitalismo, né. Então, esses problemas que eu mencionei anteriormente, eles evocam ou convocam e nos convidam a repensar esses debates, e eu acho que essa agenda que eu estou discutindo, ela de algum modo ela responde ou ajuda, né, contribui na direção de encontrar soluções para esses problemas. Então, qual seria a ambição aqui dessa agenda? Seria você pensar a política social no sentido de que ela forneça uma espécie de ponto de referência para esses debates. A pergunta primeira, ela tem potencial para isso, para servir de ponto de referência para esses debates que eu me referi anteriormente, debate sobre desenvolvimento, debate sobre o futuro do capitalismo, debate sobre o futuro do trabalho. Então, a aposta aqui é que sim, ela tem, de fato, um amplo escopo, tá? E que é preciso a gente conhecer melhor esse escopo e identificar quais são as qualidades da política social que são menos visíveis. Já vou aqui antecipar. A gente, quando fala em política social, pensa em transferências e serviços, e a gente sempre pensa essas coisas num significado mais compensatório, de solução de problemas prévios, e nunca pensa num sentido mais de como que essas políticas, especialmente os serviços, são capazes de ter um efeito de estruturação mesmo, de constituição da estrutura socioeconômica. Então, as inflexões que seriam necessárias para que a política social ganhe, de fato, relevância nesses debates, é um ponto importante aqui nessa agenda que eu estou propondo,
Então, seria a ideia de avançar aspectos da política social que são mais adequados para promover a transformação que a gente quer, por exemplo, redução das desigualdades, contenção da questão ambiental, reforço da democracia, vários objetivos que a gente tem. E para que a gente consiga fazer isso, é muito importante que a gente olhe a política social e o welfare state como uma arma política mesmo, capaz de promover a transformação social, né? E aqui a comparação com a Green New Deal, ela é meio óbvia, né? Porque é um pouco isso que a gente está observando, está acontecendo nos Estados Unidos, com essa onda do Green New Deal. Mas a minha agenda, ela é, ao mesmo tempo, como eu falo no paper, ela era menor e maior. Menor porque eu não estou falando de todas as áreas de intervenção pública, eu estou falando da área especificamente voltada para a política social. Maior porque eu estou olhando essa área como um sistema. Então, existe aqui uma ambição de olhar as relações, as inter-relações entre os vários componentes da política social, como formando um certo sistema de política social que tem funções que eu acho que podem ser aprofundadas. Bom, a visão tradicional do welfare state é ele como um solucionador de problemas, tá? Isso ele sempre fez muito bem, desde do pós-guerra, isso é evidente, aliás, antes do pós-guerra mesmo, né? O welfare state, a história dele é bem antiga, vem da virada do século XIX para o século XX, foi um apoio super importante para a construção nacional alemã, industrialização alemã, aquele modelo da Alemanha, dos seguros coletivos, acabou se difundindo por vários países da Europa. Depois a gente teve um modelo britânico, né, em torno das ideias lá do Beveridge, um welfare state mais universalista. Enfim, tem uma história longa, e sempre nessa história longa se pensa o welfare state como uma espécie de apoio, de solução de problemas gerados pelas economias de mercado. Então, a economia de mercado gera problemas, você tem lá um conjunto de políticas que vem ali para resolver ou mitigar esses problemas, e muito na forma, por exemplo, de estabilizadores automáticos, né? Quando aumenta o desemprego, aumenta também a procura por seguro-desemprego, e essa procura é respondida, né? Porque o seguro-desemprego nos países desenvolvidos ele faz parte de um conjunto de direitos e ele tem que ser atendido mesmo. Aí você tem que ter, às vezes, orçamentos extraordinários para cumprir essas coisas. Então, você tem ali essa função de estabilização automática que fica muito clara, por exemplo, aqui, quando a gente faz esse paper que a gente publicou na Cambridge esse ano, no Cambridge Journal of Economics, mostrando que durante a grande recessão, em vez de ter tido a grande regressão do welfare state, como era muito propalado pela imprensa, pela opinião pública não especializada, e mesmo entre nós economistas havia esse desconhecimento, o welfare state cresceu, continua crescendo. Essa linha cor de abóbora é o gasto social como percentual do PIB, aqui é a taxa de crescimento do PIB, é verdinha, e a gente observa que entre 2007 e 2013, o gasto social como percentual do PIB cresceu. Quer dizer, você teve uma resposta realmente do welfare state em relação aos problemas que foram gerados pela crise financeira e que depois se tornaram problemas na economia real, né? Pois, Célia, desculpa interromper, é porque não está passando os slides não estão passando. Eu ia falar exatamente isso. Não, ele está no primeiro ainda. Como tu estava falando, eu achei que fosse a introdução. Ué, mas agora que tu está mostrando um gráfico, é só clicar no slide 6 ali, eu acho. Espera aí, só um instantinho. A gente viu a linha abóbora. A linha abóbora não apareceu, né? Eu tenho que botar compartilhar, é isso? Em todos os slides? Já está compartilhando, se tu... então não é isso. Eu acho que eu tenho que fazer? Já apareceu. Agora sim. Acho que tu apareceu? Tem que ir pelo lado esquerdo ali, fazer a transferência. Aqui? Isso. Tá. Maravilha. Tá na tela cheia ou tá na tela mostrando a coluna lateral? Tá mostrando a coluna lateral, mas aí não tem jeito, né? Porque senão eu vou ter como... Para não ver, Tá. Pode ficar. Então vamos lá, aqui já... Vocês agora estão vendo o gráfico, né? Sim. Ótimo. Então, aqui, esse gráfico, a gente mostra a evolução do gasto social como percentual do PIB dos países da OECD entre 1980 e 2013. Mas o interesse específico aqui nessa fala minha vocês veem que o gasto social vai crescendo, ele vai de uma média de 21% do PIB até algo em torno de 26%, 27% do PIB, nesse arco temporal entre 1980 e 2013. O gasto social é uma proxy do que é o welfare state, tá? É a soma de todos os gastos que você tem nas várias políticas que tem lá no welfare state. Inclusive é difícil você achar isso já consolidado no OECD, porque não existe lá no OECD o welfare state, né? É gasto nisso, gasto naquilo, aí você tem que ir lá compilando, juntar,
juntar e tal, e aí achar qual é o montante que aquela sociedade decidiu gastar, né, com política social. E a gente observa que cresce praticamente o tempo todo, tá? Tem um pouquinho de variação, e as variações em geral são quedas do PIB, que você tem como é o denominador cai, aí sobe a fração e tal, mas a gente fez essa conta também para o gasto real e fizemos a conta para o gasto per capita e para o gasto por dependente, e esse comportamento de crescimento, sobretudo nesse pedacinho que eu queria mostrar para vocês, na crise pós-2007, 2008, foi um comportamento de estabilização mesmo, foi um gasto contracíclico que efetivamente se manifestou na forma de aumento do gasto social. E aqui tem uma subida importante em 2009, porque aí a gente tem uma queda, né, uma taxa de crescimento negativa do PIB, mas depois que o PIB cresce, ele continua crescendo, ainda tem esse comportamento meio de catraca, assim, né? O gasto sobe quando cai o PIB, porque é uma fração, mas depois que o PIB volta a subir, continua subindo. Então, é um comportamento que mostra que o welfare state não acabou, que ele continua vigoroso e com essa função aí de estabilização, né, sobretudo em períodos de crise. E não cai depois da crise porque é democracia, né? Então, assim, isso aqui está tudo protegido por direitos, por representação política, né, democrática, né? As agendas dos grupos políticos que disputam poder e tal sempre contém uma manutenção, uma expansão, um desenvolvimento do welfare state. Então, a democracia protege para não cair e a crise faz o gasto responder vigorosamente em relação à demanda crescente. Então, isso aqui é só para ilustrar como que em crise o welfare state, essa função dele de solucionador de problemas, ela é imediatamente ativada. Na crise sanitária aconteceu a mesma coisa, né? A gente teve que expansão do gasto social em qualquer lugar, muito foi gasto de saúde, mas também teve transferência para caramba, né? Gasto em transferência foi muito importante. E a gente viu, então, que essa dimensão que eu estou chamando de passiva, né, do welfare state, que é responder de forma compensatória, né, problemas criados por ciclos econômicos, problemas típicos de economia de mercado, é uma função que ele exerce muito bem, né? Mas também na crise sanitária aparece muito uma discussão sobre essa função mais preventiva do welfare state. E essa função mais preventiva, ela estava muito defendida naquele livro lá de 2002 do Sping-Andersen, que eu me referi, que é o Por que nós precisamos de um estado de bem-estar, em que ele propõe que, dada a mudança da qualidade ou do caráter, né, dos riscos sociais que a gente enfrenta agora, aquele bando de coisas que eu falei, que tem coisas que têm a ver com estrutura demográfica, com formação das famílias, com envelhecimento populacional, mas também com mudança estrutural, revolução tecnológica, terceirização da economia. Você tem um mercado de trabalho que está muito mais desigual do que era antes, né? Todos esses novos condicionantes fizeram com que se despertasse aí na cabeça das pessoas que pensam sobre o welfare state, de formuladores de policy, a ideia de que ele precisa ter uma função mais preventiva, não só passiva, não só limpar depois que fez a porcaria, mas também, de algum modo, evitar, né, que alguns problemas peguem a população desprevenida, né? E essa ideia dessa função preventiva, basicamente, é tornar a política social uma espécie de fator de produção. Tá? Como que a política social pode funcionar como um fator produtivo? Então, uma ênfase muito grande em educação, políticas de educação infantil, e também políticas de cuidados, né? A ideia de que toda essa oferta de cuidados ela é fundamental para aumentar a taxa de participação econômica das mulheres, né? Então, são várias. Você pensar as mesmas políticas que eram pensadas do ponto de vista mais de equilíbrio social, igualdade de oportunidades, pensá-las também como tendo efeitos econômicos importantes, e esse tipo de gasto ele vai ganhando um peso maior dentro do gasto total, sobretudo nos países nórdicos, né? Os países escandinavos são a vanguarda desse tipo de experimentação. Então, aqui eu já estou mostrando para vocês duas funções do welfare state pré-existentes, que é a dimensão passiva, ou seja, resposta a problemas depois que os problemas aparecem, e essa função preventiva, que é tentar evitar o aparecimento de problemas, porque a gente prepara melhor, por exemplo, a força de trabalho para que ela funcione bem numa economia de mercado e seja pouco prejudicada com esse funcionamento da economia de mercado, tá? Isso, como eu falei, essa segunda função tem muito a ver com essa identificação desses novos riscos sociais.
problema é que agora a gente tem uma terceira geração de riscos sociais, e essa terceira geração, de certo modo, mostra que, mesmo essa função preventiva, ela não está dando conta de coisas, como, por exemplo, a intensificação, o agravamento da questão social, né? A desigualdade está crescendo no mundo todo, inclusive nos países nórdicos, o que tem feito com que, se a gente mostra no nosso trabalho, eles têm que estar fazendo o tempo todo um esforço de redistribuição muito maior, né? Então, aquele gasto que está crescendo, ele está crescendo e tentando, de algum modo, diminuir o estrago feito pelo aumento da desigualdade, mas a desigualdade da renda disponível ela está crescendo também. Então, ele está sendo cada vez mais redistributivo, mas o ritmo da redistribuição ele fica aquém do ritmo da criação do problema da desigualdade. Então, aí é aqui que eu estou tentando visualizar a necessidade de um novo welfare state, que atenda mais diretamente à questão social e à questão ambiental também. Porque também a gente tem que ver que essa ideia de um welfare state preventivo, mais produtivo, produtivista, né, ele tem essa ambição do crescimento econômico. O crescimento econômico não necessariamente eu não sou contra o crescimento econômico, mas assim, certo tipo tradicional de crescimento econômico, ele traz problemas ambientais extremamente importantes. Então, é por aqui que eu estou começando a entrar aqui com as minhas ideias de um welfare state de terceiro tipo, que eu estou chamando de welfare state constitutivo. Ele tem uma função mais constitutiva da estrutura econômica e da socioeconomia. A ideia é que, em vez dele compensar problemas ou tentar preparar as pessoas para os problemas, é tentar mesmo mudar a estrutura que gera os problemas, e a ideia de mudar essa estrutura seria pensá-lo mais com essa função de um mecanismo alocativo, tá? Então, seria a gente pensar um welfare state de serviços que procure canalizar a economia de serviços que a gente já está vivendo no mundo inteiro, né? Inclusive, o emprego hoje nos países desenvolvidos 80% em serviços, no Brasil já é 70%. Tentar canalizar essa economia de serviços em direção a uma socioeconomia de serviços. E aí seria um mecanismo que diminuiria, então, o escopo de atuação do mercado como mecanismo alocativo, aumentando o escopo de atuação do Estado, do bem-estar, funcionando nessa função mais alocativa, né? A ideia de que o mecanismo de mercado solto gerou os problemas que a gente tem hoje, intensificação dos problemas sociais e as questões ambientais cada vez mais agravadas. E um pouco aqui trago o argumento de pensar a mera compensação a danos causados pela economia de mercado, pelo mecanismo de mercado, pela busca de lucro como motivação essencial, ela é ilusória, porque você sempre tem problema, né? Você pode ter aquela ideia do Pareto, né? Você faz o problema lá e depois você, pela tributação, você repõe, redistribui de modo a repor, a compensar aqueles grupos sociais que perderam, não é, com aqueles ganhos do crescimento econômico, por exemplo. E aqui a gente sempre, quando adere imediatamente a essa ideia de que a compensação é possível, então ela é viável, né, a gente está pulando o problema da resistência a pagar impostos, que a gente vê o tempo todo. Toda vez que tem uma discussão de reforma tributária no Brasil, a gente vê que imediatamente a resistência a pagar impostos progressivos ela é logo ativada e as coisas acabam refluindo, né? E a ideia também que essa compensação traz, que eu acho que é uma ideia ilusória, que os benefícios e os custos são comensuráveis, né? Então, você tem, sei lá, você tem um custo de fazer uma hidrelétrica, tem os benefícios de fazer uma hidrelétrica, gerar energia, etc., mas aí você destrói, sei lá, a natureza, destrói uma forma de vida de tribos indígenas, né? Essas coisas, como é que você mensura, né? O que vale mais, né? Manter uma forma de vida de uma população, uma cultura, sei lá, milenar, versus a geração de uma energia que vai abastecer um certo tipo de sistema econômico. Como é que a gente faz essa compensação, já que as unidades em que se medem essas coisas são diferentes? Então, a compensação ela não é uma estratégia boa para lidar com os problemas que a gente está enfrentando cada vez mais. E pensar em alternativas tipo central planning, ou eu acho o modelo chinês um horror, né, por conta da questão do autoritarismo e do totalitarismo, ou seja, você tem uma dimensão política que normalmente ela é deixada de lado na discussão entre os economistas, né? Não me parece muito atraente esse caminho. Então, o caminho que eu vou tentar, né, que eu tento avançar no paper é meio de um reforço do welfare state, observar que ele já tem essa função alocativa, mas essa função alocativa ela é pouco percebida, ela é pouco desenvolvida. Então, a ideia de explicitar essa função e tentar intensificar ou expandir essa função, tá?
Então, a ideia seria o welfare state ter um papel mais ativo na constituição da própria socioeconomia, sobretudo nessa ideia dessa socioeconomia de serviços. Como é que ele faria isso? Gerando várias atividades que provêm diretamente bem-estar para a população, ao mesmo tempo em que elas estão criando bons empregos e elas são ambientalmente amigáveis. Tá? Então, esse é um ponto aqui importante, a ideia de que a economia de serviços, sobretudo a economia de serviços sociais, é uma economia que tem uma atividade, um conjunto de atividades que tem uma pegada ecológica bastante baixa, relativamente aos demais setores econômicos. Eu vou mostrar um gráfico que traz esses dados para o Brasil, né? A tese do Márcio Alvarenga Júnior, ele cedeu para mim o gráfico, isso complementou muito bem aqui minha argumentação. Essa economia, socioeconomia de serviço, seria controlada por escolhas sociais democráticas, é lógico, né? Versus a fixação de uma alocação meramente tecnocrática, que a gente tem que abrir o debate público para ver quais são os ingredientes do bem-estar que devem ser priorizados na construção de serviços sociais públicos, né? E isso representaria, nessa proposta, uma espécie de mudança estrutural dentro da mudança estrutural. Quer dizer, a primeira mudança estrutural, você teve essa mudança de eixo da economia para os serviços. E a segunda mudança estrutural, dentro do setor de serviços, você aumentar o peso dos serviços sociais públicos. E com isso você teria empregos mais representados nesse subsetor, melhorando, diminuindo, né, os dualismos que a gente conhece, que são característicos do emprego no setor de serviços, né? É um setor polarizado, você tem empregos de baixa qualidade numa ponta, empregos de alta qualidade na outra, um vazio no meio, tentar alterar esse quadro preenchendo mais o meio, e o meio seria justamente os empregos dos setores de serviços, do setor de serviços sociais públicos. Isso a gente já observou empiricamente que é verdade, é um setor que tem menos desigualdade, o P10 é mais alto, tem várias vantagens, é formal, não é? No caso das economias menos desenvolvidas, ele tem um nível de formalidade muito mais alto do que os outros subsetores. Enfim, tem várias qualidades que então o qualificam, né, para ser devidamente incentivado e ocupar esse vazio, né, que seria o vazio do meio no mercado de trabalho. E a gente observou numa pesquisa empírica que a gente fez em 2018, para o caso brasileiro, a existência de regimes de emprego em serviços no mundo, né? Que até uma tabela que eu tenho aqui no final. Desculpa, gente, que está meio pequenininho, não dá para ver muito, mas assim, a gente pegou vários países e os países da OECD, né? Os clusterizou nos grupos conhecidos, os países anglo-saxões, os nórdicos, os países da Europa Oriental, países da América Latina e Caribe e países emergentes, China, África do Sul e Brasil, em termos da distribuição do emprego no interior do setor de serviços. O setor de serviços é um setor super heterogêneo, a literatura trabalha com 4 subsetores dentro desse setor de serviços, que seria o setor produtivo, que é o serviço para negócio, setor distributivo, que é onde está o comércio, o setor de serviços sociais, que é onde estão os serviços sociais públicos, e o setor de serviços pessoais, onde está, por exemplo, a hotelaria, alimentação, mas também emprego doméstico, né? E uma coisa que a gente observa é que os países, eles se clusterizam mesmo, esses grupinhos que eu falei, são grupos que têm um comportamento mais homogêneo em termos da distribuição do emprego entre esses subsetores, e normalmente, entre os países desenvolvidos, o peso do setor de serviços, do emprego no setor de serviços sociais, em termos do emprego total no setor de serviços, ele é mais ou menos homogêneo, tipo quase 40%. Tá? Ele é 40% na Europa continental e ele é 43%, 44% nos países nórdicos e é cerca de 37% nos países anglo-saxões. Tem uma diferença de 37% para 43%, mas essa diferença é muito menor do que a diferença que existe entre a média desses países desenvolvidos e o caso, por exemplo, brasileiro e latino-americano, em que a participação do emprego no setor de serviços sociais é bem mais baixa. No Brasil é 25% do emprego total nos serviços, né? É um quarto, enquanto que nos países desenvolvidos ela é em torno de 40%. Então tem uma brecha aí que é interessante, né, que a gente pode pensar em catching up, pode ser um catching up da diminuição dessa brecha, de aumentar o emprego nesse setor, porque isso também vai ter efeitos gerais sobre desigualdade, sobre melhora do mercado de trabalho, etc.
Então, nessa pesquisa, a gente fez essa descoberta que foi bem interessante. Bom, voltando, quais seriam as vantagens que a gente pode perceber nos países que avançaram mais na provisão de serviços sociais? Então, assim, de forma super sintética, alto patamar de bem-estar da população, menores desigualdades, inclusive de gênero, uma ampla classe média, uma pegada ecológica mais leve, um grande número de bons empregos em sociedades socialmente coesas. Botei algumas referências aqui, se alguém tiver interesse para olhar depois. E a questão do desafio da inteligência artificial, né, é um tema bem interessante da gente tentar achar pontos de interseção com essa discussão dos serviços sociais públicos. Então, assim, olhando a literatura, eu observei, por exemplo, que o David Autor, que é um cara que é super especialista nessa discussão dos robôs, da inteligência artificial e o impacto disso no mercado de trabalho, ele está muito menos preocupado com a eliminação de empregos do que com a precarização dos empregos, que ele acha que é o futuro esperado mais certo, assim, em relação à questão da inteligência artificial. E como que ele pensa como uma forma de intervenção pública que pode suavizar esse impacto? Ele pensa em políticas de qualificação, treinamento dos trabalhadores, etc., porque esses trabalhadores mais qualificados estariam mais protegidos de serem substituídos ou de serem precarizados nas suas relações de emprego. Tem uma outra estratégia que aparece nessa literatura, que aparece no livro do Anthony Atkinson, Desigualdade que Pode Ser Feita, em que ele vai mostrar que uma forma interessante de lidar com isso é justamente aumentar o investimento público no setor de provisão de serviços sociais públicos, né? Quer dizer, é o governo expandindo os empregos num setor que não só é bom em termos de empregos, como também atende às necessidades sociais da população, né? E tem a estratégia da renda básica universal, aquela ideia, deixa aí os robôs ocuparem os empregos das pessoas, né, e tal, depois a gente pega aí esse surplus, social surplus, e a gente distribui para a população sob a forma de uma renda básica incondicional. Tá? É uma solução um pouco mágica, né, do ponto de vista político, mas enfim, isso está na literatura. Bom, estou chegando já ao fim aqui da exposição do paper, depois vou falar um pouco da agenda, assim, só para vocês terem uma ideia de onde é que a gente está aqui na minha apresentação. Então, eu trago aqui uma espécie de ilustração, de combinação de políticas, tá? Se a gente está, por exemplo, preocupado com a questão dos empregos, a gente tem que se perguntar quais são os empregos que a gente quer, né? A gente quer, todo mundo quer empregos, e o setor de serviços é o setor que provê empregos, mas a gente não quer os empregos ruins. O que são esses empregos ruins? É muito importante a gente qualificar isso, né? Emprego ruim, emprego que é intensivo em recurso natural, é emprego que paga mal, e é emprego que não é gratificante, patentemente não gratificante. Tá? Essa mudança que eu estou discutindo aqui em direção aos serviços públicos e sociais, ela se traduz em melhor qualidade do emprego, né? Isso a gente viu no caso brasileiro, nesse capítulo que a gente publicou no Oxford Handbook of Brazilian Economy, sobre o mercado de trabalho, mostrando que esse setor ele tem os empregos que são mais sindicalizados, eles estão em atividades intensivas em pessoas, preenchem as necessidades sociais e bem-estar geral através da provisão coletiva, mas do ponto de vista só da estrutura do emprego, a gente vê que são empregos que têm o P10, né, que é o piso salarial mais alto, tem a dispersão menor entre o P10 e o P90, são empregos formais, são empregos mais estáveis, né? Empregos que têm as menor incidência de jornadas longas de trabalho. Então, vários indicadores que você pode pegar para dar uma conferida na qualidade desse emprego. A agenda mais ampla, né, ela envolve um conjunto de iniciativas, e aqui seriam 3 áreas principais. Uma área é o trabalho, ou seja, o impacto de você apostar na expansão dos serviços sociais públicos dentro da tua estrutura produtiva. Que impacto isso vai ter no mercado de trabalho? Uma outra área é a discussão sobre o capital, a ideia de democratização do capital, e uma outra área seria a ideia de tributação progressiva. O que é interessante é que, se a gente olha só, por exemplo, a questão da democratização do capital, a gente pode pensar que a expansão de serviços sociais públicos ela é uma forma de democratização do capital, porque você está aumentando, quando você faz essa expansão, relativa, inclusive, né, dentro da estrutura produtiva, você está aumentando o peso do capital público dentro da estrutura produtiva, né? E a questão da tributação progressiva é muito importante porque você vai precisar de recursos adicionais para financiar
essa expansão de uma forma permanente, né? Bom, então, em resumo, uma combinação de políticas seria: você teria novos empregos em serviços sociais públicos, eu estou trazendo aqui a questão ambiental também, né? Que ajudariam na eliminação de empregos sujos, quer dizer, empregos, os tal brown jobs, né? Que são empregos ambientalmente não amigáveis. E esses serviços, eles serviriam também para criar esquemas para que empregos ruins que não podem ser eliminados, eles sejam tornados pelo menos transitórios, porque a ideia de que, por exemplo, serviços sociais públicos, eles têm também esse impacto sobre a qualificação, o treinamento dos trabalhadores, né? E, além disso, o esquema mais amplo, que envolve também políticas de transferência de renda, tem uma ideia de mínimo social e dotação de capital que aumenta a liberdade reais das pessoas. Esse pedacinho aqui está um pouco muito sintético demais, mas é porque não é o foco aqui que eu quero discutir com vocês. Bom, e o Brasil, né? Aqui, como é que a gente está em relação a essa questão de serviços? A gente sabe que majoritariamente os empregos no Brasil são empregos em serviços, 70% dos empregos. Esses empregos são principalmente em serviços pouco produtivos, 2/3 desses empregos estão nos serviços distributivos, que é basicamente comércio e serviços pessoais, então, que são a rabeira, né, em termos de qualidade da estrutura do emprego de serviços. Aí, serviços pessoais, hotelaria, alimentação e emprego doméstico, né? Isso é uma característica da América Latina, ter esse segmento muito importante na estrutura do emprego. Então, são empregos principalmente de baixa qualidade. Na comparação internacional, a gente está muito mal em relação a essa distribuição do emprego entre os subsetores de serviços, seja na comparação com os países desenvolvidos, seja na comparação com os próprios BRICS, né? O Brasil, em relação à China, aqui está muito atrás. Então, a gente tem uma brecha e um potencial desperdiçado aí que pode ser aproveitado. Essa tabela aqui eu já mostrei para vocês. Isso aqui eu trouxe, mas assim, só para a gente ter uma ideia de que também a gente pode fazer uma discussão de multiplicador fiscal associado a serviços sociais. Tem esse trabalho do IPEA de 2011, que é muito citado, né? E que você faz aqui no... Vocês estão vendo, né? Esse gráfico. Imagino eu. Agora está passando tudo direitinho, Célia. Agora está indo. Maravilha. Obrigada, Fernanda. Então, aqui a gente tem um gráfico um eixo de equidade, um eixo de crescimento. Então, o que a gente quer é esse quadrante aqui, né? Quem é que está nesse quadrante? Educação pública, saúde pública, BPC, Bolsa Família, Previdência Social. No quadrante de crescimento bom está investimento em construção civil, exportação de commodities e tal, mas a equidade está ruim. No pior quadrante, menos, tá, obviamente, juros da dívida pública. Então, aqui tem uma ideia de que existe uma questão interessante em termos de multiplicador fiscal relacionado aos serviços sociais públicos, que precisa ser melhor explorada. E nesse gráfico, desculpem que o Márcio me passou assim, ele está muito pequeno, difícil de ver, mas acreditem em mim, eu vou ler para vocês quais são os eixos dele, eu vou até aumentar aqui para eu mesma enxergar. Esse gráfico ele está mostrando, a partir da informação que o Márcio obteve da matriz insumo-produto, ele está mostrando os encadeamentos para trás de 42 setores da economia, no eixo do X, e os encadeamentos para trás ambientais de todos os mesmos setores. Tá? E o que a gente vai olhar mais aqui é os encadeamentos ambientais. Tá? Quanto mais alto aqui, pior. Quer dizer, mais complicado, maior a pegada ecológica do setor. E os serviços sociais, eles estão todos no primeiro, entre 0 e 1. Tá? O ideal lá na construção normalizada que o Márcio faz é você ter indicadores abaixo de 1, né? nessa medida desse encadeamento para trás do ponto de vista ambiental. Os setores de serviços sociais estão todos abaixo, né? São esses azuizinhos aqui da esquerda. E aqui também tem administração pública, defesa e seguridade social. Então, bom, isso é bem intuitivo, que serviço é gente, né? Gente que presta serviço a gente. Mas também a gente sabe que tem um suporte material na provisão de serviço. Mas mesmo com o suporte material considerado, ele está olhando a matriz, vendo o consumo intermediário, né? A pegada ecológica desse setor ela é relativamente baixa comparado com os demais setores econômicos. Então, isso aqui é uma coisa que habilita e qualifica, né, esse setor de serviços sociais também por essa via da questão do risco ambiental.
Bom, só no final do trabalho eu boto meus disclaimers. Aqui, essa é uma discussão só sobre a contribuição da política social, não é uma agenda de desenvolvimento completa, tá? Mas o que ela reivindica é um papel direto da política social, seja na solução de problemas distributivos, quanto na solução de questões ambientais, mas nessa via mais radical de pensar a política social como um mecanismo alocativo, coabitando com o mercado, mas assumindo um papel de maior protagonismo. Basicamente, a ideia é que, pela expansão de serviços sociais públicos, a gente vai estar matando vários coelhos com uma cajadada só, né? A gente vai estar satisfazendo necessidades sociais, a gente vai estar recentrando padrões de produção e consumo em torno daquilo que realmente importa, que é o bem-estar humano, que é ecologicamente amigável, tá? No final das contas, é um exercício não é um exercício da gente ficar pulando em cima do abismo, nem só de fazendo cercas para evitar os problemas, é ver o welfare state como constitutivo de um modo fundamental de uma socioeconomia que é equitativa e sustentável. Eu não sei, eu já falei bastante, né, gente? Eu não sei se eu falo da agenda, vocês é que sabem. Digam-me. Bom, eu não sei, a gente está com muita gente agora na plateia, né? Uhum. Se você pudesse falar um pouco sobre... São 3 slides só, tá? Tudo bem. Então fala. Então, olha só, basicamente o seguinte, é uma agenda, esse novo texto que eu estou escrevendo, uma agenda de desenvolvimento baseada em serviços sociais públicos. De novo, não é toda a agenda, mas é o que os serviços sociais públicos podem trazer para uma agenda de desenvolvimento. E, basicamente, o que eu faço é trazer um bando de argumentos mostrando os benefícios dos serviços sociais públicos em várias disciplinas e dentro das disciplinas em várias abordagens, abordagem ortodoxa e heterodoxa, economia, na sociologia política, na teoria política, várias disciplinas que trazem esse tipo de contribuição, de mostrar por que os serviços sociais públicos deve haver investimento neles, eles devem ser expandidos. Tá? Na economia do bem-estar, por exemplo, a ideia de que você tem externalidades, as teorias do crescimento que trazem a ideia do capital humano, na macroeconomia keynesiana, a questão da demanda efetiva, na sociologia histórica e econômica do Polanyi, por exemplo, a ideia da autoproteção da sociedade, na economia política, a ideia de que se você constrói serviços sociais públicos universais, você traz um bando de gente a favor do próprio welfare state, incluindo a classe média. Na sociologia política, tem uma discussão de que os serviços sociais públicos são a concretização dos direitos sociais. E na teoria normativa, que são as teorias de justiça, é onde aparece a discussão lá do Rawls, os bens sociais primários, e muitos desses bens sociais primários são entregues pelos serviços sociais públicos. Então, aqui é uma multiplicidade de justificativas teóricas, né, que a gente pode encontrar para os serviços. A segunda parte é sobre os debates contemporâneos, como que os serviços sociais públicos eles interagem com debates sobre desenvolvimento, papel do Estado, estratificação de gênero, raça, lugar, estabilização econômica, política fiscal, mudança estrutural, futuro do capitalismo, sustentabilidade, futuro do trabalho. Então, isso aqui eu discuto no trabalho. Aqui eu fiz um mapa analítico mostrando a relação entre os serviços sociais públicos e os indivíduos, e famílias e sociedade, mostrando que essa relação ela tem um lado de oferta, tem um lado de demanda. Pelo lado da oferta, os serviços sociais públicos eles estão contribuindo para aumentar o que eu estou chamando de capital somático, para não falar em capital humano, né? E também aumentar a força de trabalho, porque as mulheres participam mais ativamente quando elas têm apoio em serviços de cuidados, por exemplo. E pelo lado da demanda, é a demanda de trabalho e renda do trabalho. E, além disso, os serviços sociais públicos diretamente contribuem para a satisfação de necessidades sociais. E, finalmente, a última parte do paper traz evidências para os vários efeitos desse setor de serviços. Efeito equidade, efeito bem-estar, efeito renda, efeito multiplicador fiscal, efeito sustentabilidade, efeito mercado de trabalho e efeito inovação. Então, essa é a agenda aqui que eu estou querendo trabalhar e vou ficar super feliz se vocês tiverem coisas para contribuir aqui para a minha agenda. Obrigada, gente. Desculpa ter usado tanto tempo. Acabei falando quase 40 minutos. Nada, que isso. Foi excelente, Célia. Muito obrigada. Foi claríssimo. E a sua apresentação, assim, é um ar de alívio para nós, porque a gente só fica vendo desgraças, você está conseguindo abrir. Olha, tem uma agenda aqui que a gente pode, né, com um outro olhar, resgatar questões, né, de equidade, crescimento,
porque o que a gente normalmente debate aqui é como a gente perdeu essa nossa capacidade de crescer, né, com a economia que foi abrindo mão, né, dessa agenda social e se entregando essa agenda neoliberal, financiarizada, e só está fazendo aumentar os problemas, né? Então, mal e porcamente, a gente está conseguindo conter os problemas, né? O que é mais grave, né? É verdade. Então, eu achei excelente a sua apresentação, realmente. Sempre um plano nosso, né? Porque a gente vai trabalhar junto. Mas é que você abre tantas portas que fica assim, a questão de como medir essas coisas para tornar evidente já é um tema, né? Como reforçar essa ideia de que a redução da desigualdade vai fazer você crescer, né? Porque a questão do crescimento ficou central hoje. E eu acho assim, uma dúvida que me surge é como a nossa economia, né, com a regressão produtiva que ela teve, né, está tendo uma economia agrária exportadora, ela conseguiria transitar para uma economia, entendeu? Assim, com essa visão de uma economia de serviços, mas os serviços constitutivos, né? Isso é uma verdadeira revolução. Verdade. Muitas etapas você tem razão, é uma agenda, são muitas etapas que têm que ser depuradas, né, para você explorar esse caminho, né? Mas eu adorei.